Vamos abrir a Bíblia, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 41, tá bom? Abra, por favor, sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 6, desde o versículo 41 em diante, tá bom? Antes de começar a ler, eu queria fazer uma pequena narrativa aqui do que foi que aconteceu no contexto, para que essas coisas estejam escritas aqui. Jesus tinha uma multidão seguindo ele, e o pessoal se interessava muito pelos milagres que ele estava fazendo, também se interessava muito pelas palavras que ele dizia. Aparentemente isso trazia muito conforto. Aconteceu que, num determinado momento, Jesus resolveu testar os discípulos, dizendo para eles que era necessário que eles dessem de comer aquela multidão. Os discípulos ficaram meio apavorados e procuraram saber que recursos tinham. Eles não tinham dinheiro suficiente, nem tinham muito menos pão suficiente. E Jesus faz um milagre e diz para o povo que eles estavam ali porque eles queriam pão, porque eles queriam um espetáculo. E falamos aqui da menção do estilo de mentalidade que ocupava a época, foi introduzida por Roma, uma mentalidade do pão e circo, um tipo de governo que é um governo que faz as coisas assim de maneira muito popular, deixa a nação inebriada com o pão e com o circo, e as outras coisas estão acontecendo nos bastidores. E Jesus se recusa a ter esse tipo de liderança. Ele se recusa a ser alguém que dá entretenimento para as pessoas e também que dá só um conforto através do pão. Conquanto ele cuide, ele faz milagres e ele dá também o pão. Depois disso, Jesus se retira, ele vai para o monte, os discípulos pegam um barco, e quando eles estão no meio do lago, tentando atravessar, a tempestade chega e Jesus vem ao encontro deles, caminhando por sobre as águas. Os discípulos são tomados de assombro, falam é um fantasma, e Jesus diz que é uma falta de fé que tem no coração deles, porque eles ainda não conseguem entender quem é Jesus. Jesus é Deus entre eles, é o perfeito homem, o projeto de Deus de humanidade. Ele é o perfeito homem, é Deus em forma de gente. Então ele abençoa os seus discípulos, eles chegam na outra margem, e quando o sol nasce, a multidão percebe que Jesus não está mais entre eles, e então a multidão corre em direção ao lugar onde Jesus está. E chegando lá, as pessoas estão esperando o pão e Jesus as confronta, falando que não vai ter pão para eles, mas que eles estavam diante de alguém que tinha uma coisa melhor. Jesus tinha vida, uma vida eterna para dar para eles. Nessa confrontação que falamos na última semana, Jesus diz para eles que eles estão buscando, se esforçando pelo pão que perece, pelo suprimento material, quando eles deveriam ter um outro tipo de vida, uma vida que seja para fazer a obra de Deus. Aquela primeira parte dos episódios, parece-me que Jesus estava tratando sobre a salvação pela fé. Depois que chega esse segundo momento, justamente no domingo retrasado, quando tratamos disso, Jesus está dizendo que a fé que salva precisa ser uma fé que gere em nós um sentido para a vida, uma vocação. Ou seja, se a gente diz que é salvo, se a gente diz que Cristo nos salvou de verdade, a gente ainda vive a vida tentando se abastecer e se suprir, e a gente ainda vive a vida tentando ter conforto aqui na terra, essa salvação parece que ela não alcançou a gente de verdade. Porque a gente foi salvo por Deus para viver satisfeito em Deus e não satisfeito nas suas bênçãos. Isso tem uma diferença que parece ser sutil, mas na verdade aos olhos de Deus ela é agressiva.
é uma diferença de motivação. Alguém que busca a Deus por causa das necessidades materiais, não está buscando de fato a Deus, mas está buscando o suprimento dos seus recursos. Mas alguém que busca a Deus mesmo quando aquelas coisas que ela reputa como sendo necessidades, mesmo quando elas não estão lá, mesmo quando elas não são supridas. Ou seja, a busca por Deus faz com que as pessoas realmente, quem busque, queira Ele, a despeito de qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida. Isso foi o último sermão que falamos. É uma confrontação muito objetiva. Naquele momento, falei aqui, entendendo a partir do texto, que isso define, de certa forma, quem é crente e quem não é. Ou seja, pessoas que estão constantemente tentando se satisfazer a partir dos ganhos materiais, a partir das coisas daqui da terra, essas pessoas, me parece, à luz do texto, elas não são crentes. Elas podem ter uma vida moral ilibada, elas podem ter uma vida ética boa, podem ter todo o comportamento de crente, que a gente chamaria até de santidade, mas esse tipo de santidade, que é uma santidade só para fora, que não gerou no nosso coração um desejo real por Deus, essa santidade, ela é uma santidade fake. É uma mentira. Ela é apenas um comportamento educado. E esse comportamento educado leva a pessoa para o inferno. Do mesmo jeito que o comportamento mal educado. Porque o que transforma é a fé. E a fé que diz, Cristo é meu Salvador, é a mesma fé que diz, eu me satisfaço nele. E me satisfaço plenamente. E isso não tira lutas, porque o nosso hábito, o nosso costume foi que a gente buscaria constantemente satisfazer o nosso ego. Enquanto nós éramos uma velha criação, enquanto estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o único sentido para a vida que nós tínhamos era nos agradarmos, nos satisfazermos. É por isso que nós vivíamos uma vida hedonista, uma busca de satisfação, uma busca de conforto. É por isso que o principal culto que a gente fazia era o culto no shopping. Era o culto que a gente fazia quando a gente olhava para as vitrines e dizia, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Era o culto do eBay. Era o culto do... sei lá, tem um chinês também aí, né? Um site chinês. Era o culto da internet. Era o culto de você tentar se satisfazer a partir do que você conquista, do que você consegue. Esse culto é o culto que o mundo faz. E você sabe, você conhece gente que habita esse planeta, que não é cristão, mas que tem uma vida moral íntegra, que tem um comportamento social ilibado. Eu conheço gente assim. Eu conheço gente que, aquele velho adágio que se dizia, rapaz, essa pessoa é praticamente um crente, só falta parar de fumar, só falta parar de beber, né? Que se dizia, né? Porque crente é aquele que não fuma e não bebe. Esse adágio popular não cabe para algumas pessoas, porque tem gente que não falta mais nada. O comportamento está bom. É gente que se preocupa com os filhos, com a educação dos filhos. Gente que tem um casamento bom. Gente que vive uma vida direita, paga suas contas, é responsável, é honesta. Gente que até está na igreja. Entretanto, falta-lhes uma centelha divina. Falta-lhes um apreço por Deus, um desejo por Deus, uma vida que vem de Deus. E é precisamente sobre esse ponto que Jesus está discorrendo nessa parte final. Ou seja, irmãos, precisamos entender, provavelmente, a partir desse texto, o que precisamos entender é que
o nosso comportamento decorre de uma satisfação. E não o inverso. A nossa satisfação não decorre do nosso comportamento. Então, vou dizer de novo. Nosso comportamento é consequência da nossa satisfação em Deus. Você vai educar bem seus filhos se você estiver satisfeito em Deus. Porque não vai ter fórmula. Era bom que uma criança que nascesse viesse com um manual sobre como a gente usar. É ou não é? Mas não vem não. E um é tão diferente do outro quanto pode ser. Nasce no mesmo pai, da mesma mãe, na mesma casa, com a mesma cultura, os mesmos recursos, mas são completamente diferentes. E não tem um manual para a gente dizer qual é o certo, qual é o errado, em vários aspectos da educação. O que vai me fazer educar bem meu filho é minha satisfação em Deus. É o meu apreço por Deus. É o meu desejo por Ele. E isso gerará em mim sabedoria para eu poder educar meu filho. O que vai me fazer um profissional bom, um real profissional, não é a quantidade de competências que eu adquiro ao longo da minha existência. Isso satisfará o mercado, isso satisfará as instituições. Mas à medida que eu me satisfaço em Deus, Deus me move em direção a cursos, a aperfeiçoamentos profissionais, Deus me move em direção a alguma carreira profissional, e enquanto eu desempenho as minhas habilidades e competências, as faço porque estou satisfeito, é porque eu quero honrar a quem é meu dono, meu Senhor, minha vida. É diferente, irmãos, de uma pessoa que vive a vida para ser mais competente, para se enquadrar melhor num quadro do mercado, para conseguir ter um capital maior ou um reconhecimento melhor. Quem assim faz, atesta com a sua motivação, atesta de que ainda não é filho de Deus. Ainda é filho desse século, ainda é filho de Mamon, ainda é filho do Deus desse mundo, ainda é filho das riquezas, ainda é filho do próprio ego, ainda é filho do diabo, portanto está condenado ao inferno. E vai falando evangeliquez para o inferno, vai falando glória a Deus para o inferno, vai falando Senhor, Senhor, e vai direto para o inferno. E quantos estão dentro das igrejas? Quantos estão em ministérios na igreja? Quantos são pastores, presbíteros, diáconos, esposa, filho, e estão indo direto para o inferno? Quantos? Eu espero, irmãos, que essa palavra nos encontre com saúde, nos encontre com prontidão, nos encontre com lucidez, para que essa palavra não se perca, seja na minha locubração ou seja no seu coração insensato. Vamos ler a partir do versículo 41. A partir do versículo 41, a gente vai até o final desse capítulo 6. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora ele diz: eu desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Presta atenção. A gente vai lendo e já vai comentando. O que Jesus está afirmando é: vocês parem de ficar só conjecturando, falando. O que acontece na salvação é Deus escolhendo você e trazendo você para o Pai. Ou melhor, é Deus, o Pai, trazendo você para o Filho. O que acontece é uma obra divina. Não é sua obra. Não é você, é Deus que vem, pega você e leva você para Jesus. Ele continua falando a mesma coisa. Versículo 45 diz: está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Isso é o Salmo 54. Portanto,
todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Ou seja, a obra de Deus vem por ouvir e aprender. A palavra aprender aqui não é saber. A palavra aprender aqui denota coração. É tomar para si, é dizer, é meu isso. Isso é o que me alenta, isso é o que me satisfaz. Quem ouve a palavra de Deus e se satisfaz com ela, o Pai leva esse para o Filho, portanto está salvo. Versículo 46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse o tem visto. E aqui eu queria que você entendesse uma coisa, irmão, que é bem difícil da gente entender se a gente não prestar bastante atenção. Jesus está dizendo que a maneira de ver o Pai é olhando para Ele. Ele está dizendo, eu vi o Pai, eu estou entre vocês, e a única maneira de vocês verem o Pai é me vendo. Jesus não está citando a sua divindade, mas Jesus está citando a sua humanidade. O que ele está falando é que ele é o espelho de Deus na terra. Ele está falando que ele é o homem, a humanidade que caiu lá em Adão. Ele é o homem que ainda não caiu, o homem que foi criado à imagem de Deus. Então ele está dizendo que toda a vida que ele tem para dar, todo esse projeto de Deus que alcança a gente, é esse espelho de Deus na terra. Quando eu e você entendemos que a vida de Jesus que ele viveu aqui na terra, ele não viveu plenamente a vida porque ele era Deus, mas ele viveu plenamente a vida que ele viveu na terra porque ele era homem, igual a você. Porque ele era a imagem de Deus, igual você é. E porque Jesus se satisfazia em Deus, igual a todos os que são salvos, se satisfazem em Deus. Por isso, se eu e você fomos salvos, nós vimos a Deus. Mas como vimos a Deus? Nós vimos a Deus na medida em que a nossa fé nos atraiu de volta a Ele. E por isso, quem conviver conosco, através de nós vê a Deus. Porque eu e você somos a imagem de Deus. O Jesus está chamando a responsabilidade para si. Ele está dizendo, ninguém conseguiu vê-lo, mas eu vi. E por isso é que vocês vão ter vida em mim, porque eu vi. Ele segue a partir daqui falando isso. Versículo 47 ele diz, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Não terá a vida eterna. Não é depois da morte que você alcança a vida eterna. Mas se esse processo de tomar posse da vida de Cristo, esse processo de ter fé naquilo que Deus fez e tornou você a partir da obra de Cristo, é a vida eterna. Ele continua, versículo 48 diz, eu sou o pão da vida. Agora Jesus vai usar uma metáfora. Porque eles estavam falando sobre o pão que Deus tinha dado no deserto, o maná. Então Jesus agora vai usar essa metáfora para exemplificar essa vida, para tornar mais clara essa vida. Ele diz, os vossos pais comeram o maná no deserto, mas eles morreram. Versículo 50. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Está falando de si mesmo. Está falando da vida que ele tem para dar. Ele continua, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, se referindo a esse pão e a essa vida, esse viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Agora para e pensa. Jesus está pedindo para ser feito churrasco dele. Ou será que Jesus está atribuindo isso à ceia? Conquanto na ceia a gente tem uma experiência fenomenal, extraordinária, por causa dos elementos da ceia, aqui o contexto Jesus não está traduzindo ainda como a ceia. Isso aqui eu vou dizer que é um introito para a ceia. O que ele está falando é que a carne dele, a maneira como ele viveu aqui na terra, aquilo que era possível ser visto à medida que se olhava para ele. Essa é a vida eterna. Como Jesus viveu, irmãos?
Essa é a vida eterna. Essa é a vida que ele veio deixar para nós. Você consegue imaginar Jesus preocupado em pagar uma conta? Você consegue imaginar Jesus preocupado em fazer alguma coisa porque as pessoas estão querendo e não porque Deus está querendo? Você consegue imaginar Jesus preocupado com alguma limitação humana? Falta de recursos, problemas da economia, problemas do governo romano, problemas de Herodes. Herodes era um crápula. Você consegue ver Jesus assistindo o Globo News e ficando preocupado com a economia do Estado? Você consegue entender Jesus ouvindo o jornal ou ouvindo sobre o Telegram e ele ficando preocupado, abatido? Você consegue imaginar? Ele está falando, olha, a vida eterna, ela foi estabelecida de forma visível para vocês. Está aqui na minha carne. Enquanto vocês não se apoderarem disso, a ideia de comer aqui é se apoderar. Porque quando você vê um pão que está lá posto para você comer na hora do café da manhã, uma tapioca, sei lá, um queijo, um ovinho, sei lá, no almoço uma salada, ou então uma lasanha, está lá posto para você comer, que na hora que você come, você se apropria. Esse negócio não está mais fora de você, agora está dentro de você. Esse negócio não é mais para você ver e sentir cheiro. Esse negócio agora é para lhe dar energia, para lhe mover. A minha carne é a comida de vocês. Se alimentem de como eu vivi. Se alimentem, deixe que a minha maneira de viver encham os olhos de vocês, encham o apetite de vocês, nutram, forneçam substância, força, fôlego para vocês viverem. Você acha que Jesus viveu abatido e preocupado com Judas, que era o traidor? Você acha que Jesus viveu abatido e preocupado quando os discípulos não entendiam o que ele estava falando? Você acha que Jesus viveu abatido e preocupado, pensando, meu Deus, eu estou fazendo tanta coisa, mas as pessoas não reconhecem? O estilo de vida de Jesus é uma vida que desce do céu, ele vai falar disso. Não é uma vida que está estabelecida na agenda do mundo. Não são os problemas do mundo que estão motivando Jesus a fazer alguma coisa. Essa é a carne de Jesus. E quem afirma isso são alguns teólogos do passado. Agostinho, quando comenta esse texto, ele fala: a carne de Jesus é a própria vida dele, é o jeito como ele viveu em carne, de maneira física, humana, para se revelar para nós. Calvino cita Agostinho e o próprio Calvino vai e afirma a mesma coisa. Quando se fala da carne, está se falando do estilo de vida dele, a maneira visível de se viver. Sabe o que está acontecendo, irmão? Jesus está dizendo assim: vocês perderam o Éden, vocês perderam o prazer da vida, vocês perderam a alegria de viver, vocês perderam. Pois agora vocês podem voltar à alegria de viver. Está aqui alguém que nunca saiu do Éden. Alguém que nunca deixou a presença de Deus. Eu estou diante dele. E vocês, quando estão me vendo, estão vendo a revelação dele. Eu sou a forma de Deus viver. E aqueles que creem se alimentam disso para viver da mesma forma. Isso transcende qualquer área da nossa vida. Isso não é só para a família, isso também não é só para a igreja, isso também não é só para o trabalho, isso também não é só para a escola, para a universidade, isso é para tudo. Quem não come da minha carne, não tem vida. Vamos continuar? Versículo 52, os caras que ficaram assim, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a carne, a sua própria carne? Como? Que história é essa? Se você entender que Jesus está querendo dizer num churrasco da própria carne dele, por favor.
ou se você está limitando isso a um sacramento, a um momento de ceia, por favor, você está só os judeus numa ignorância. Calvino fala, essa pergunta não revela tanto ignorância, mas revela sobretudo o quanto o coração está empedernido. Agora, pare e pensa. Por que nós temos dificuldade de entender isso? Sabe por quê? Porque se a gente aceitar que a vida de Deus é essa vida que flui do alto e não uma vida a partir da agenda humana, se a gente aceitar isso, a gente tem um confronto gigante na nossa própria vida. Então é melhor a gente ficar perguntando, o que é isso que ele quer dizer? Porque quando ele fala de carne, o que é isso que ele quer dizer? Onde é que ele quer chegar? O que Calvino fala é que esse tipo de pergunta é uma pergunta para gerar especulação. É para você não caminhar. Você fica se questionando, você quer respostas, mas você não quer viver. Porque para viver você vai ter que mudar a forma pela qual você endereça, você faz as coisas acontecerem na sua vida. Se a carne então é o jeito de viver de Jesus, e se eu estiver em Jesus, se eu me alimento disso, essa é a forma que eu passo a viver, se é isso, meu Deus, que grande revolução vai acontecer na minha história. Vou trabalhar, mas eu não estou respondendo mais apenas ao patrão. Eu honro o patrão, mas eu estou respondendo agora a uma vida de Deus. Vou me relacionar com minha esposa, mas não se trata apenas do meu coração, dos meus afetos, ou da maneira como ela me trata, se trata da maneira como Deus trata a mulher, a esposa. Eu aprendendo dele, e não aprendendo de mim mesmo, ou aprendendo do que ela faz comigo. Se eu vou me relacionar com meus filhos, agora não tem a ver com o meu coração paternal, eu sou cheio de amor, ou com vontade de dar algum recurso para ele, ou com alguma coisa que ele diz para mim, pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero tanto que o Senhor faça isso por mim. Não se trata disso, mas se trata de como Deus trata seus filhos. Se trata de vir a vida do céu para poder nortear todas as relações e todos os compromissos humanos, todas as coisas com as quais a gente lida dia a dia. Mas os judeus, assim como a igreja, assim como você e eu, nós simplesmente chegamos e dizemos, mas o que ele quer dizer com carne? Como assim? E aí eu concordo com Calvino. O problema é a dureza de coração. Porque a gente não quer mudar de vida, não. A gente quer ter um bom comportamento moral, um bom comportamento social. A gente quer ter conforto na vida. E a gente chama isso de cristianismo. Isso não é cristianismo. Versículo 53, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Não tendes. A vida que você estabelece para você, a partir de você, a partir das suas preocupações, a partir dos seus compromissos, a partir do seu jeito, a partir das suas emoções, a vida que discorre de você é morte. Você não tem vida a partir de si mesmo. Se não comer e não beber dele, vamos continuar. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue já tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Eu gosto disso. Isso aqui é um mistério maior. Eu não tenho nem tempo de pensar nisso, porque isso aqui já era um sermão. Minimamente traduzindo, ele está dizendo, você, quando come da minha carne, quando bebe do meu sangue, ou seja, quando você pega minha vida, que vem do alto, e ela passa a ser sua vida, o que vai encontrar, que você já vai encontrar aqui na terra, é o que vai acontecer no último dia. Porque a vida eterna já chegou.
E a ressurreição vai ser simplesmente um processo daquilo que já aconteceu com você. A vida eterna já aconteceu. Você já tem, já vive ela. A ressurreição é simplesmente a glória de Deus tomando você por completo naquilo que já é e não naquilo que vai ser. Mas eu não vou explicar isso mais profundamente porque eu não tenho tempo. Versículo 55. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o alimento que pode entrar em você e gerar energia para você viver. Estava falando para a Ju, para minha esposa, falando assim para ela: Ju, eu tenho uma vontade, talvez eu faça isso depois que a gente acabar o Evangelho de João. Tem um tempo com a igreja para a gente conversar sobre um assunto. O assunto é o Jesus que eu nunca conheci. Essa vida de Jesus é muito louca, irmão. Imagina esse cara. Todo mundo queria responsabilizá-lo, uma multidão de gente querendo responsabilizar ele pelas curas, pelos milagres, pelas necessidades. Todo mundo indo ao encontro, por favor, faça por mim, faça por mim, faça por mim. E ele é um cara muito, muito descomplicado. Ele não leva carga nenhuma. Se Deus diz, vai, desce para a multidão e abençoa, ele abençoa todo mundo, ele passa o dia, a noite, ele nem sequer dá conta do cansaço, porque ele vai servindo. No meio do negócio o pai chega e diz para ele, sobe um monte, ele sobe um monte. A multidão toda, cadê ele? Ele não tem esse compromisso. Porque a vida vem do céu. Versículo 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e é claro, eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Acho que fica um pouco mais claro, então, o que é que Jesus está querendo dizer para nós quando ele fala de carne e sangue. Ele está falando que você, na sua carne, essa carne que você diz que a terra há de comer, esse sangue que jorra nas suas veias, conquanto você nasceu em pecado, se você é crente, se de fato você é crente, acontece o que está escrito lá em João 3, você nasceu de novo, amém, irmão? 3 pessoas nasceram de novo aqui nesse auditório, foi? Vou dizer de novo. Você diz, eu nasci em pecado. Verdade. Meu pai, minha mãe me conceberam em pecado. Eu estava condenado ao inferno por causa das minhas próprias iniquidades. Eu estava a passos largos caminhando para a morte eterna. Mas um dia, Cristo me salvou. Quando Ele me salvou, Ele me fez uma nova criatura. Eu nasci de novo. Amém? Você nasceu? Então me diga, que vida é a vida que você vive? A vida que nasceu antes, aquela vida que era do velho homem, a vida do pecado, a vida da morte, ou você tem uma nova vida? Que vida é a vida que você vive? Porque essa nova vida, ela é uma vida de fé. Ela é uma vida que desce de Cristo. Ou seja, essa carne agora que você tem, está aqui comigo, irmão? Essa carne, ela agora é a carne de Deus. Como a carne de Cristo era a carne de Deus. Deus usava a carne de Cristo para se mover na terra. Agora Deus usa a sua carne para se mover na terra. O sangue de Cristo se movia nas veias do corpo de Cristo, fazendo Deus habitar entre os homens. Agora o sangue que Ele lhe deu, o sangue derramado na cruz e abastece você, Ele lhe move, fazendo Deus se mover no meio dos homens. Isso é uma nova vida. É uma vida de fé, ou seja, é uma vida que vem, não é a vida que eu programo. Essa não é a vida que eu estou estabelecendo, é a vida que chegou.
Continua. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. É em nada semelhante àquele que vossos pais comeram lá no deserto, o maná, e morreram. Quem comer esse pão, essa vida, o que, irmãos? Viverá eternamente. Mas já chegou, irmão. Ele não está falando do pós-morte, não. Ele está falando do que já chegou. É uma nova vida. Ela não é espetacular porque você, sei lá, anda sobre as águas, ou porque você, sei lá, é um cara cheio de poder, Hadouken, né? Não tem nada disso. Mas ela é super especial porque tem a ver com Deus vivendo entre os homens. Agora você é essa matéria que transporta o peso da glória de Deus entre os homens. (59) Essas coisas de Jesus quando ele ensinava lá na sinagoga de Cafarnaum. Esse foi o discurso. Mas o que foi que aconteceu depois do discurso? Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, aquela multidão toda, tendo ouvido essas palavras, disseram: duro é este discurso, quem aqui pode ouvir? Por que é duro? Por que é duro? Sabe por quê? Porque esse discurso confronta se a gente é ou não de Deus. Você vive entregue a Deus para que Ele mova você plenamente do jeito que Ele quer? Você vive agoniado dizendo: Deus, eu agora vou ter que fazer isso, por favor. Senhor, agora o Senhor precisa dar um jeito naquilo outro. Agora o Senhor precisa fazer minha empresa dar certo. Agora o Senhor precisa fazer um emprego meu dar certo. Agora você precisa fazer meu casamento dar certo. Agora você precisa fazer meu filho dar certo. Agora você precisa fazer um dinheirinho chegar porque eu estou com dívida. Agora o Senhor precisa fazer um milagrezinho no corpo do meu filho, no corpo da minha mãe, no corpo da minha tia, no meu corpo. O Senhor precisa fazer, o Senhor precisa fazer. Veja, irmãos, a diferença que é. Isso é uma diferença gigante. Veja que desde o começo, quando Jesus fez a multiplicação dos pães, ele começou a tratar sobre esse assunto. Agora, depois que ele tratou, falou lá na sinagoga, o pessoal ouviu, os discípulos, não está falando dos 12 só não, está falando da multidão que vinha seguindo ele. Eles falam assim: rapaz, isso é muito duro. Porque o que ele está falando aí é que a gente não é salvo. Porque a gente vive a vida assim, o tempo todo querendo que Deus faça as coisas para a gente e não querendo a gente se entregar para Ele para que Ele nos use. A gente vive a vida tentando fazer Deus entrar na nossa agenda, enquanto a gente não coloca a agenda para Deus fazer. É duro. Porque o que Jesus está dizendo é: quem vive dessa maneira, com a sua própria agenda, tentando fazer Deus assinar embaixo, não é salvo. Não é duro, irmão? É duro. Versículo 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os isto. Pessoal, interpelou-os: isto vos escandaliza? A palavra escandaliza aqui é tropeço. Ou seja, vocês vão tropeçar por causa disso. Ele é a pedra de tropeço. Ou seja, muita gente deixou de caminhar na religião por causa de Jesus. Mas aqui eu falo religião, a religião judaica, a religião da lei, do rigor ascético. Versículo 62. Veja o que Jesus diz: o que é que vai acontecer se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O que é que vai acontecer quando vocês virem a minha glória? Vocês estão escandalizados de verem Deus na terra agora olhando para a minha carne? Imagina quando a glória de Deus encher esse negócio. Ele continua: o Espírito é o que vivifica.
A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e são vida. Ou seja, se não é o espírito que domina a nossa carne, carne aqui é o corpo, carne aqui é a sua existência, é o lugar que você vai e deixa de ir, são suas relações, são suas conversas, sua mente. Carne é a maneira pela qual você se apresenta à existência. Ele está dizendo, esse negócio é morto por si só. Se o espírito não vivificar, é apenas um boneco de barro. Você lembra quando Deus fez Adão? Ele pegou, fez um boneco de barro, e ele chamou pelo nome, ele falou, é Adão. Por quê? Porque Adão, a palavra Adão quer dizer do barro, é barroso, essa é a palavra do hebraico. Porque Adamá é barro, Adão é barroso, ele está falando um barroso, um boneco de barro. Acabei de fazer um boneco de barro. Pronto. O boneco de barro era sem vida. Então ele pegou e soprou. A palavra é espírito. A palavra sopro é espírito. E quando Deus soprou sobre o boneco, ele se tornou alma vivente. Ou seja, finalmente ele teve vida para andar, para existir, para ir, para vir, para fazer o que tivesse de fazer. Ele está dizendo, é isso. Esse boneco de barro, sem Deus, ele é morto. Agora, se Deus sopra, se é o Espírito que comanda você, se é Deus quem agenda a sua história, se é Deus quem faz você viver, então você está vivo. Versículo 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de trair. Vê só, irmãos. Que tenso, hein? Isso aqui é uma lição muito preciosa para mim. Vou continuar. Diz, e prosseguiu. Por causa disto, porque eu sei que tem muitos de vocês que são descrentes, porque eu sei que tem muitos de vocês que vão me abandonar e vão trair. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ou seja, esse projeto de salvação não é um projeto humano. Não é pastor que sustenta igrejas, não é pastor que sustenta pessoas dentro da igreja. Não é a igreja que sustenta os membros dentro dela. Esse não é um processo humano. Quando só é humano, irmãos, quando a responsabilidade é o pastor quem faz, quando a responsabilidade é o conselho quem faz, quando a responsabilidade é a igreja quem faz, para que você se sinta bem, se sinta salvo, esse processo humano chama-se diabólico. Porque a salvação é um negócio muito poderoso. É Deus chamando você para ouvir o Filho dele. É Deus chamando você para ser pastoreado pelo Filho dele. É Deus chamando você para viver a partir do Filho dele. É Deus vindo morar na sua carne. Isso é salvação. Ora, é claro que aqueles que são salvos vão buscar uma comunidade, uma igreja onde a voz de Deus possa ser ouvida. É claro. É claro que aqueles que são salvos vão buscar uma comunidade de fiéis, pessoas crentes com as quais elas possam se relacionar, para poder elas se entenderem, se compreenderem, se aperfeiçoarem, crescerem espiritualmente. E é claro, você é muito bem-vindo na Igreja Presbiteriana das Graças, porque aqui a gente prega a palavra de Deus, e aqui a gente quer ter um relacionamento saudável, um abençoando ao outro. Mas se você chega aqui, você precisa chegar aqui pela voz de Deus, e não pela voz do pastor Sávio. Ou pela voz de um amigo, de um sobrinho, de um tio, de um, sei lá, um parente, seja lá qual for. Porque você chega pelaquela porta através da voz de um homem e você fica pensando que é esse homem que vai sustentar a sua fé e não vai. Sabe por quê? Porque pastor Sávio é um fracote. Sabe por quê? Porque a instituição é fraca para conseguir suprir as suas carências, as suas necessidades. Sabe por quê? Porque os irmãos, por mais que sejam amorosos, por mais que cuidem uns dos outros, eles são incapazes de suprir a ânsia da sua alma. Sabe por quê? Porque a vida que tem na religião não é a vida de Deus. Só a vida de Deus é que enche a sua alma. Versículo 66. À vista disto, ou seja, Jesus não abrandou, Jesus não ficou fazendo um discurso um pouquinho mais leve. À vista disto,
Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos? Cadê a amizade, Jesus? Não era para o Senhor ser amigo desses caras? Como é que o Senhor, em vez de num momento os caras tão frágeis, tão confusos, por que o Senhor não puxa para debaixo das asas e fala assim, ó, com vocês não. Deixa os caras aí, mas com vocês não. Aqui vocês estão protegidos. Por que o Senhor não faz isso? Esse é o Jesus que eu não conheço, irmão. Porque o Jesus que eu estou acostumado a conhecer é esse Jesus quando o cara está frágil, está meio em dúvida, está titubeante, ele pega, bota debaixo das asas, fica protegendo e diz, você não vai, você não vai, você não vai. Mas esse Jesus aqui da Bíblia, ele sabe que a obra é de Deus, não é ele. Então ele diz, vocês, os 12 que estão aqui, esses mesmos que eu fui orar, eu passei a noite orando, pedindo a Deus, Deus, me mostra quem são os discípulos. E quando eu desci do monte, eu escolhi 12 para estarem comigo. Esses que eu respondi a uma oração, eu fui em direção a um objetivo divino. Esses 12, vocês também não querem ir, não? Então eu tiro uma lição, como lhes falei. A minha lição é que o trabalho pastoral não é o trabalho de ficar amaciando egos, aliviando. O trabalho pastoral é o trabalho de levar as pessoas a Cristo. Não ficar aliviando ou amaciando egos. Versículo 68. Respondeu-lhes Simão Pedro: Senhor, para quem? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido, nós temos conhecido que tu és o Santo de Deus. Versículo 70. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Jesus não está enganado não, irmãos. Jesus não está pensando que a fidelidade deles é 100% não. Ele diz, eu não escolhi vocês em número de 12. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Um de vocês é o diabo. Versículo 71. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo este um dos 12. Eu vou concluir 10 horas, 10:01, está na hora de eu concluir. Eu tinha muito o que falar, especialmente desse final, mas Deus não quis. A gente chegou até aqui, então a providência de Deus é essa. Eu quero só orar com você. Vou abrir meu coração. Não tem uma coisa que doa mais para mim do que pessoas que a gente ama, pessoas que a gente discipulou, ajudou, tentou ajudá-las a crescer na fé, e elas nos traem. Não tem coisa que doa mais. Elas nos traem. Elas, às vezes, falam mal da gente. Às vezes elas vão para outra igreja. Muitas vezes elas não vão nem para outra igreja. Elas vão mesmo para o mundo. Estou falando para você, abrindo meu coração. Não tem nada que doa mais no meu coração na vida ministerial do que isso. Essa traição. Isso me sangra. Isso me abate. Isso é feroz contra mim. O diabo sabe o quanto isso mexe comigo. Mas também não tem palavra que me alimente melhor para suportar essa dor do que essa de Jesus. Eu sei que aconteceu com o meu mestre. E eu não estou isento disso não.
Se eu quiser ser fiel a Ele, eu preciso continuar fiel a essa vida. A agenda é dele. Mês de julho foi um escarcéu de agenda. O pastor Daniel viajou, tirou férias antes, então estava sem um pastor. O pastor Léo saiu de férias, agora estava sem 2 pastores. Letinho estava com EBF, com acampamento, agora estava sem 3 pastores. E a agenda toda das vontades, das necessidades, fubá. E aquele negócio querendo me consumir. Mas aí eu ouço essa palavra. Eu digo, a agenda é dele. A agenda não é minha, não. A agenda é de Jesus. A vida é dele. A igreja é dele. Por isso eu posso descansar. Eu pude dormir, eu pude viver, eu pude descansar, mesmo no mês de julho. Vamos orar. Quero perguntar para você, você é crente, irmão? Você é crente? Você tem entregado a sua vida para Ele governar? Você está satisfeito nele? Senhor, muito obrigado porque essa palavra, ela, por um lado, nos açoita, mas por outro lado, ela nos acolhe. Muito obrigado porque a vida que vem do alto, não somos nós quem a podemos fazer. Mas agora eu peço ao Senhor por mim. Dá a Deus que meu coração te reverencie e fique tão satisfeito contigo e que não tenha falta de nada na minha vida, Pai. Mas do jeito que eu peço por mim, eu peço agora pelos meus irmãos. Peço, Senhor, que essa vida que o Senhor deu através do seu Filho para nós, a vida eterna, encha meus irmãos de satisfação em Ti, plena. E que a gente não sinta falta de nada, Deus. Dá a Deus que a gente possa Te provar e desfrutar mais do Teu amor. Senhor, dá que a gente possa, uns com os outros, sermos mais carinhosos, amorosos, abençoadores uns com os outros. E livra-nos, Senhor. Livra-nos da pseudo-religião, da falsidade, quando a gente tenta agir como se a gente fosse Deus, com a agenda nossa, querendo que o Senhor resolva. Perdoa-nos. Livra-nos desse opróbrio, dessa vergonha. Abençoa a semana dos meus irmãos. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Isso eu te peço no nome de Jesus. Se você puder ficar de pé, irmão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder e o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor. Não só agora, mas quando o Senhor voltar também e nos tomar para si. Aleluia. Amém.